Boa noite a todos, uma vez mais. Vamos começar com o Sporting TV ali à esquerda. Esforço. Rui, muito boa noite. Inês Fernandes em direto para a Sporting TV. Antes de mais, deixe-me dar-lhe os parabéns. O Sporting consegue aqui já o lugar garantido na próxima fase da Liga dos Campeões. Fica a saber se será o play-off ou ainda também com a possibilidade, mediante o próximo jogo, de conseguir os oitavos. Pergunto-lhe qual é o sentimento de ter estes 3 pontos e este, no fundo, objetivo também cumprido e fazê-lo ainda para mais em casa, neste estádio José Alvalade, onde ainda não perderam qualquer jogo para esta Liga dos Campeões. Boa noite e obrigado. É o sentimento de dever cumprido, acima de tudo, uma grande vitória. Para mim, eu já estou cá em baixo logo na realidade. São 3 pontos difíceis com uma grande equipa, um jogo onde tivemos muitas dificuldades ao longo dos 90 minutos, os 95 minutos que foram, mas onde soubemos ter o que eu pedi, coesão e paixão. Mais na segunda parte a paixão, mais coesão na primeira, mas ao longo de todo o jogo. Mas foi importante essa coesão ao longo de todo o jogo. Sabíamos que íamos sofrer, sabíamos que enfrentámos os campeões da Europa, a melhor equipa da Europa, com muita qualidade individual e coletiva, a qualquer momento nos expunha a muitos problemas. Soubemos sofrer numa primeira parte onde tivemos dificuldades para ligar o jogo. Acho que em alguns momentos, se tivéssemos, lembro-me do Trincão, tem muitas bolas na primeira parte, que se estivesse num momento de maior inspiração, claramente nós tínhamos criado muito mais perigo ao Paris Saint-Germain na primeira parte, porque conseguimos ligar num primeiro momento e depois num segundo momento perdíamos bola, voltámos a defender perto da nossa baliza e acabou por ser difícil essa primeira parte. Uma segunda parte onde entramos mais audazes, melhorámos ali, não falei muito ao intervalo, muito sinceramente. Falei ali um ou outro comportamento defensivo para conseguirmos ser mais intensos nos encurtamentos de espaço, para conseguirmos ter a equipa um bocadinho mais à frente e para conseguirmos ser mais audazes. Fomos conseguindo, com o decorrer da segunda parte, as substituições também ajudar, puxámos o Geni mais para um espaço ofensivo, dá-nos mais essa aceleração que não estávamos a ter, e fomos criando e fomos propondo o Paris Saint-Germain também a correr para trás, a criar mais sentimento de perigo um pouco na baliza deles. Tivemos um bocadinho de sorte nos golos, faz parte da audácia, a sorte dá trabalho. Agora depois no outro momento, no momento defensivo, tivemos, não tenho palavras, o grupo teve uma coesão infinita, um compromisso infinito, mais uma demonstração daquilo que é a qualidade do grupo, da equipa em si, daquilo que é a amizade que tem, daquilo de quanto querem ganhar. Por isso é um sentimento de felicidade, mas um sentimento de descer à terra. Tenho um jogo difícil em Arouca, com uma deslocação difícil, e essa é que é a nossa verdadeira Champions. Especial? Sim, muito especial. Deixar aqui um agradecimento desde já aos nossos adeptos, que em alguns momentos a energia que passam de fora para dentro, que passaram, que têm passado sempre e que passaram hoje também, foi importantíssimo também para conseguir, eu disse isso ontem, que iam ser o 12º jogador claramente, e foram naquilo que era passar energia para o grupo, para a equipa, para continuar a acreditar, que estava difícil, mas tínhamos que acreditar nisso. Deixaram a palavra também para eles, que foi bonito ver os adeptos no fim, todos no estádio ainda, e que aconteça sempre, não só nos jogos de Champions, mas também nos jogos de campeonato. Quando ganhamos 2-0, quando ganhamos 3-0, é importante a equipa sentir que está toda a gente ali até ao fim, a bater palmas, porque eles merecem, porque não merecem só hoje, mereceram até hoje, até agora, em tudo, em todas as competições que tivemos. Eles foram capazes, dentro daquilo das nossas capacidades, ou dentro das capacidades, eles foram capazes de mostrar sempre a nossa qualidade de grupo, enaltecer o Sporting, o Clube Sporting. Por isso, um apelo para os adeptos que nestes últimos meses será importante o apoio que eles nos deram hoje no final, será importante também nos jogos de campeonato. Quando a equipa estiver a ganhar, e ganhou, manter-se as bancadas cheias, manter-se este espírito de vitória, manter-se este espírito de união e manter-se este espírito de acreditar. Olá, Mister João Pedro Alcaraz, TV da CNN. O Luís Henrique dizia aqui que esta vitória do Sporting, apesar de lhe ter dado os parabéns, foi muito, muito injusta. Mas, por outro lado, também disse que o Paris Saint-Germain fez o melhor jogo de fora da época. Eu pergunto se isso ainda valoriza mais a vitória da sua equipa. E uma palavra em relação ao Luís Soares, porque nós não o conhecemos muito bem, o Mister conhece-o bem e já o elogiou muitas vezes, mas o que é que pode dizer aos sportinguistas, às pessoas que não conhecem tão bem, sobre este momento de forma incrível que ele está a ter e este arranque tão marcante no Sporting? Nós sabemos o que o Luís nos ia dar. A mim não me surpreende, ou a nossa estrutura não nos surpreende, porque
sabíamos que aquilo que ele nos ia dar em termos de características, aquilo que nos dá em termos de personalidade, de caráter. Foi um jogador, particularmente hoje, eu disse-lhe no início do jogo, e ele pode dizer, precisávamos dele, a equipa ia precisar muito dele, e não digo isto nos golos, okay, porque ele fez 2 golos, digo isto porque ia ser um jogo um pouquinho à imagem do Bayern, onde ele fez um grande jogo, onde era importante, e ele foi importante. Mesmo na primeira parte não conseguimos ligar num segundo momento, num primeiro conseguimos ir buscar muitas vezes o Luís, ele conseguiu segurar muitas bolas, conseguiu jogar muitas vezes de parede com o Trincão, mesmo com o Max em alguns momentos, depois é que não conseguimos dar seguimento. Por isso fez um trabalho extraordinário dentro daquilo que tem feito em todos os jogos. É um jogador importante, como todos os outros, fez 2 golos, mérito da equipa, não só do Luís, é da equipa, porque trabalharam para isso. Depois tem a capacidade dele, o caráter dele de acreditar e aquela energia própria dele, que também é importante para a equipa. Por isso, nesse aspecto, é o que eu posso dizer em relação ao Luís. Em relação ao Mister, eu entendo, fizeram um grande jogo, é certo. Tirando os golos anulados, tem ali 2 remates perigosos, um que é uma primeira parte, um corte do Rui, que é uma grande defesa, uma segunda parte onde tem um remate do Dembélé, também é uma defesa do Rui. Andaram em cima de nós, perto da nossa área, mas também está o outro lado, a estratégia. O futebol tem várias estratégias, e o futebol é feito disto. Nós também, no nosso campeonato, encontramos equipas de blocos baixos, temos que saber bater-nos com elas. E é um bocadinho hoje, passou-nos para nós essa parte do bloco baixo, e tivemos de ser comprometidos, e fomos, dentro daquilo que foi a organização impedido. Não tenho adjetivos para aquilo que a equipa foi capaz de fazer hoje. Fantástico, como foi capaz no Bayern. E acabamos por sofrer golos em bolas paradas no Bayern. Saímos penalizados nesse momento do jogo. Por isso, hoje fomos até nesse momento, estivemos muito concentrados. Depois, claro, na segunda parte tivemos um bocadinho mais dessa audácia. Dentro daquilo, nós sabíamos desde o início que era importante. Tivemos isso no Bayern, tivemos o Geni na linha de 4 a defender. E era importante porque dá-nos a aceleração e a velocidade. Hoje sabíamos que não íamos ter o Geni, que íamos perder um bocadinho dessa aceleração, mas dentro daquilo que nós tínhamos disponível para jogo, tentámos arriscar com o Geni na 5, como faz às vezes o nosso campeonato, e depois sim, na segunda parte melhorámos nesse aspecto. Quando o Geni passou para a linha de 4, ganhámos mais um homem de aceleração, e muda o jogo um bocadinho, claro que muda, e nós sabemos disso. O Alisson também entrou 10 minutos, entrou muito bem, criou logo 2 lances que têm 2 lances de perigo, um dá golo, o outro podia ter dado golo também logo no primeiro lance que tem de 1 para 1 no corredor. Por isso, dentro daquilo que foi a nossa estratégia e as nossas armas, não podia pedir mais à nossa equipa. Boa noite, Pedro Neves de Sousa, CMTV. O Sporting já passou à fase seguinte da competição, não se sabe onde é que vai estar. Eu pergunto, essa fase vai ser depois de janeiro. Eu pergunto se isso vai obrigar o Sporting a contratar mais reforços para a equipa, uma vez que o Sporting agora quer mais na competição. Eu queria saber se o Sporting precisa de reforços para seguir mais além da competição, onde é que quer chegar, e depois também a imprensa estrangeira. O Sporting é neste momento o destaque nos sites da imprensa estrangeira, e o destaque é Luís Soares. Eu pergunto, qual é a diferença entre Luís Soares e Gyökeres? Quem é melhor? São os dois muito bons, cada um à sua maneira, não há melhores, são diferentes. São 2 goleadores natos, são 2 grandes jogadores, e não é possível comparar. Em relação àquilo que é a imprensa, é chamá-los à terra. Hoje somos os melhores, amanhã somos os piores. Por isso não é um jogo, merecem esta digamos, alegria desta conquista, destes 3 pontos, porque trabalharam imenso, mereceram isso. Marcaram mais uma vez um pouco a história do Sporting, e eles querem, merecem-no. Mas amanhã é descer à terra, temos o Arouca, porque passámos rapidamente de bestiais a bestas no futebol, e é isso que nós temos que estar cientes. Em relação aos reforços, não tem nada a ver com a Liga dos Campeões ou não, até porque, como eu disse, os dois reforços, neste caso o Faé, que acho que não foi apresentado, mas posso falar que já assinou, por isso são 2 jogadores de futuro e nunca para o imediato apenas. É sempre nessa perspectiva, são 2 jovens em quem revemos valor e que nos podem ajudar um pouco no imediato, e no futuro acreditamos muito naquilo que poderão dar
ao Sporting. Por isso, a Champions é o Arouca. Em relação mesmo àquilo que é Bilbao e depois perceber se vamos ao play-off, aos oitavos diretos, eu preocupo-me mais a ambição de ir aos oitavos, é que temos menos 2 jogos no calendário e isso ajuda muito. Por isso é com estes que vamos à luta, é com estes que têm demonstrado uma ambição enorme de marcar a história de Sporting, e são eles que vão dar essa demonstração em Bilbao, num ambiente difícil, num jogo difícil, de certeza absoluta, mas eles vão ser capazes. E se não formos capazes de ir aos oitavos, nada apagará aquilo que eles fizeram até hoje, e não falo só na vitória de hoje, em todos os jogos, mesmo quando não ganhamos. Hoje o Mr. Luís Henrique diz que era injusto, eu também digo que foi injusto perder os jogos que fizemos, por tudo que fizemos nos jogos. Mas futebol é isto, cada um com as suas armas. Hoje as nossas correram bem, graças a Deus, com a sorte, mas a sorte dá trabalho e acompanha os audazes. Boa noite, Patrick Kendrick, TNT Sports. Lembra-me de um treinador português que em 2004 correu pela linha lateral depois de um golo da sua equipa, como fez o Rui hoje. Depois de ter vencido campeão europeu em título, o Rui se permite sonhar de um caminho parecido àquele de 2004 com o Mourinho e o Porto? Não, o Mr. José Mourinho é uma referência para todos nós treinadores, e todas as suas conquistas, tudo aquilo que ele tem feito na sua história, e na história de futebol, na história de futebol português. Por isso, para nós será sempre, para mim pessoalmente, ou se calhar a maior referência enquanto treinador. Agora, naquilo que será, eu sou muito pés no chão, e olho muito jogo a jogo. Feliz por ganhar este jogo, ganhámos os campeões europeus, é certo, com muitas dificuldades, mas dou sempre valor a quem joga e quem corre, e o grupo, mais do que o treinador, percebeu o que é que tinha que fazer em poucos dias. Às vezes não conseguimos treinar muito, por o calendário ser extenso e com muitos jogos, e felizmente a equipa tem dado essa resposta. Agora não podemos pensar nessa forma, pensar assim no próximo, o próximo daquilo que seremos capazes. Se formos capazes de vencer, qual será a consequência? Passarmos aos oitavos e já marcará a história do Sporting, e eles ficarão na história do Sporting. Nós ficaremos todos, e é isso que nós temos que nos focar, naquilo que seremos capazes de fazer no próximo jogo de Champions, e depois veremos qual será a consequência disso. Por isso é muito por aí. Obrigado. Rui, boa noite. Nuno Luz da SIC. Independentemente da alegria e da vitória, para si hoje vai daqui com um sentimento forte de conseguir que este Sporting fosse uma equipa que normalmente não é em campo, ou seja, andar atrás da bola e conseguir isso, e os jogadores conseguirem responder provavelmente às suas ideias, e vermos aqui um Sporting totalmente diferente e capaz de ganhar de outra forma? É um Sporting que está ciente da realidade, acima de tudo, e os jogadores também reconhecem o valor de quem está daquele lado. Não poderíamos estar aqui nós a olhar para o Paris e dizer que, com todo o respeito, uma equipa, compará-la com a equipa do nosso campeonato, como é lógico. E a equipa sabe isso e percebe isso. Sabia que em alguns momentos ia sofrer, até pelos jogadores que tínhamos, por as falhas dos jogadores que temos, dentro daquilo que temos, dentro dos jogadores disponíveis que tínhamos. A malta foi inexcedível, foi fantástica. Percebeu que íamos sofrer em alguns momentos, faz parte. Futebol tem vários momentos, tem várias estratégias, como eu acabei de dizer, e não dá para sermos sempre o Sporting de 60% de posse de bola, em cima do adversário, impressionante, falhar 8 e 9 golos, com muitas ocasiões de golos. Hoje não, íamos ter poucas, e nas poucas tínhamos de tentar fazer golo. Foi o que aconteceu, felizmente. Eles sabiam disso, como em Bayern sabiam disso, em Munique sabiam disso. Sabíamos, estávamos cientes que íamos do outro lado, reconhecemos muita qualidade, porque tem uma qualidade individual fora de normal. Além de, depois, claro, o coletivo torna-se ainda mais forte. Agora, a equipa está ciente disso. Não vejo, não é ser diferente, é ser ciente daquilo que é o futebol e daquilo que é cada história de cada jogo e em cada competição em si. Por isso, da dificuldade que encaramos em cada competição. Por isso, mérito da equipa, mérito do grupo, mérito deles. Olá,
Olá, boa noite, Rui Borges, João Ribeiro Record. Eu aproveitava para lhe perguntar se a preparação do jogo foi a mais desafiante que já teve na vida, se nos pode dizer se houve aqui alguma coisa de especial, e depois aproveitava também para lhe perguntar se isto de facto é uma resposta a quem lhe diz que não ganha jogos grandes, tendo em conta que é frente ao campeão da Europa. Obrigado. Obrigado. Eu acho que não me vão perguntar mais. Que não ganha equipas grandes, não é? Não, eu não ligo a isso, é ruído, apenas isso só. Foco muito naquilo que é o meu trabalho, naquilo que tem sido o nosso trajeto, e o trabalho dará sempre a melhor resposta a toda a gente. Desculpa a primeira parte. Desafiante, sim. Não, muito honestamente, é como eu digo, como temos tantos jogos, é descansar, é ver vídeos, é observar. E dentro do pouco tempo que temos na relva, explicar alguns comportamentos, focarmos-nos no básico em termos daquilo que é comportamentos nos variados momentos do jogo, no simples. Há coisas que já estão dentro de nós, que não mudamos, e depois sim acrescentar algo mais individual ou algo mais estratégico para aquilo que vamos defrontar no jogo em si. Por isso não mudou muito, não mudou em nada, sinceramente, em relação àquilo que é os outros jogos, daquilo que é o campeonato, daquilo que é Champions. Não, é assim, mais daquilo que mostramos e mais do que mudar algo no treino, porque não mudamos, é fazê-los perceber que são jogos diferentes, e como eu acabei de dizer, são jogos que não vamos ter tanta bola, e estas grandes equipas, a dificuldade é ligá-los quando não tem bola. Tanto tempo sem bola, e eles fazê-los acreditar que faz parte desse processo, mas que se estivermos ligados e concentrados e limpos mentalmente, depois mesmo sem ela, quando tivermos bola, vamos ser capazes de ser bons e de demonstrar que somos bons. Faltou-nos isso um bocadinho na primeira parte, acho que faltou-nos ali um bocadinho mais de capacidade para sair. Mas volto a dizer, a equipa deu uma demonstração enorme daquilo que é o grupo. Vamos para as últimas questões, RTP. Carlos. Boa noite, Rui. Carlos Albuquerque. Tendo em conta o currículo do PSG, pergunto-lhe muito claramente e muito diretamente se esta foi a vitória mais saborosa da sua carreira, ou pelo menos uma das mais saborosas. E ainda ontem o Nuno Mendes dizia aqui, um filho da casa, que gostava de ver o Sporting na final da Liga dos Campeões. Depois desta vitória na final contra o PSG, depois desta vitória, as ambições do Sporting na competição não mudam? Não, muda. Conseguimos o primeiro objetivo, é passar a fase de liga ou de campeonato em si. Agora o objetivo é passar diretamente aos oitavos. É isso que será sempre o nosso objetivo, é passar aos oitavos. Como eu disse, tira-nos 2 jogos do calendário, dá para descansar um pouco mais, estarmos mais preparados para aquilo que será a exigência também do nosso campeonato. Apenas só isso, não muda em relação a absolutamente a mais nada. Em relação à vitória mais saborosa, não, a vitória mais saborosa foi a última jornada do campeonato com o Vitória, que nos deu o bicampeonato, e isso jamais esquecerei na minha vida. Boa noite, Rui. Jorge Reis, de Luzão Notícias. Este resultado, obviamente que, como agora disse, pode tirar a responsabilidade de mais 2 jogos, de se passar automaticamente para os oitavos. A partir daí calculo que a meta em termos de Liga dos Campeões será jogo a jogo, eliminatória a eliminatória. E, de qualquer forma, esta vitória sobre a melhor equipa europeia pode ser encarada como um tónico para o próprio grupo de trabalho, tipo, a partir de agora olharem uns para os outros e dizerem: nós fomos capazes de fazer aquilo, portanto isto dá-nos uma força suplementar, mas também uma responsabilidade suplementar? Eu concordo consigo na parte, tirava só a parte a partir de agora, porque nós sempre acreditamos, e está sempre no meu discurso, dizer que eles são bons e que são os melhores. E não digo isto porque sou eu, que são os meus. Vou dizer sempre que os meus são os melhores, é certo, mas eles são campeões nacionais, é porque são bons, é porque foram os melhores, tiveram a capacidade de demonstrar que são os melhores. E é só ligá-los nisso, é fazê-los acreditar, e eles têm acreditado sempre, independentemente de tudo. Tudo que tem sido a época até aqui, eles têm sido inexcedíveis naquilo que é a demonstração de qualidade, demonstração daquilo que é o grupo, a demonstração da ambição que têm,
Não tenho adjetivos para eles. Eu já disse isso várias vezes. Sou um felizardo mesmo por ser o líder deste grupo, porque o grupo é a amizade, a coesão que existe, é propriamente o amor que existe uns pelos outros, o respeito daquilo de rever qualidade uns nos outros e que todos são importantes, que ninguém vence sozinho. É algo extraordinário e isso bem desde sempre. Agora, a vitória é lógico que nos dá aqui um acumulado de confiança para aquilo que será o resto da época. E oxalá que sim, que acrescente um pouco mais ainda de confiança do que aquilo que eles têm, do que aquilo que nós temos, para encarar os próximos jogos, porque são jogos difíceis, mas como eu disse, o jogo mais difícil será o Arouca, que é essa a nossa verdadeira Champions, e dito por nós, dito por os jogadores, acho que foi o Pote até que disse isso, a Champions é o nosso campeonato, o campeonato é a nossa Champions. E é isso que temos que nos focar agora. Um pouco mais de confiança, importante para o cair bem. Está a chegar a malta também que está de fora, importante também, torna o grupo mais forte, mais capaz da quantidade de jogos que vem pela frente, mais capaz de dar a resposta e de continuar a vencer, que é isso que queremos muito. Vamos ali para acabar, bola na rede. Boa noite, Mr. Diogo Ribeiro, bola na rede. Já que falou na necessidade óbvia e natural de adequar a estratégia para o jogo, queria perguntar-lhe como é que procurou o equilíbrio entre saídas mais longas e saídas mais curtas desde trás, e nas saídas mais curtas qual é que era a importância de superar a pressão daqueles dois homens do PSG que estão praticamente plantados dentro da grande área no momento da saída do guarda-redes? Sim, foi algo que pedimos muito. A nossa primeira ligação tinha que ser sempre muito mais longa. E longa não digo no espaço, no pé. Porquê? Porque o Paris, eu digo mesmo que deve ser a equipa mais forte na reação à perda, na transição defensiva. É muito intensa, tem uma capacidade física acima do normal. E nós não iríamos ter muito espaço para pensar, não poderíamos dar muitos toques. E por isso eu ter dito há bocado que falei com o Luís, disse ao Luís, a equipa precisa de ti hoje, és muito importante naquilo que é a estratégia. E nós conseguimos muitas vezes ligar com o Luís na primeira parte, imensas vezes. E o Luís fez um trabalho espetacular, conseguiu sempre ligar. Faltou-nos depois o passo à frente. Aí é que nos faltou. Perdemos bolas porque transportávamos e eles fisicamente são. O Paris é extraordinário, mesmo de forma individual é extraordinário nesse sentido. E tivemos essa dificuldade, porque como eles são tão pressionantes e tão intensos na primeira pressão, ou mesmo na reação, a primeira ligação tinha que ser mais longa, sempre para segundas linhas, encontrarmos linha atrasada e sim entrarmos em fase de criação ou entrar mesmo em ataque rápido ou contra-ataque. E nós conseguimos muitas vezes na primeira parte ligar com o Luís e conseguir ligar na longa, curto, e depois faltou-nos capacidade, se calhar faltou-nos oxigênio, porque estávamos ligados ao momento defensivo e depois o oxigênio às vezes queremos decidir, parece que falha, não é? E acho que sentimos um bocadinho esse bafo. E faltou-nos essa capacidade, porque eu acho que se tivéssemos um pouquinho mais essa capacidade, acredito mesmo que na primeira parte tínhamos exposto o Paris Saint-Germain a grandes problemas, porque nós conseguimos muitas vezes ligar fundo e depois não conseguimos dar seguimento a isso. E era importante e fazia parte da estratégia, porque é uma equipa muito pressionante e ligar curto iria ser difícil. E mais, é uma equipa que, por ser tão forte nessa pressão, tem muitos golos em transições, porque ganha muitas bolas logo no processo de pressão alta e ganha muitas bolas perto da área dos adversários, tem muitos golos nesse momento. E nós sabíamos que para não nos expormos tínhamos que ir buscar bolas longas, entrar curto, entrar em criação, batíamos a primeira linha de pressão deles e conseguir instalar no meio campo ofensivo. Não tivemos essa capacidade, mas também na outra parte perdíamos bolas mais longe e dava tempo de reorganizar. E foi isso que aconteceu no jogo. A equipa esteve capaz de fazer isso, faltou-nos essa capacidade de entrar num segundo momento na parte de criação, mas do outro lado está uma grande equipa. Ok, muito obrigado, boa noite. Muito obrigado.